aí galera, aqui é o Hora Cartoon e outubro é o mês das polêmicas, viu gente? Porque semana passada vazaram alguns desenhos da Rebecca de Steven Universo mostrando a Amethysta namorando com o Sadie. Só que a Amethysta na forma do Lars e ainda um relacionamento descartado entre Pérola e Greg. Deixa o like se você é fã dessa série e... vamos lá. Quando Steven Universo Futuro acabou, tivemos um lançamento do livro O Fim de uma Era, e logo em seguida, Rebecca do Açúcar, criadora estadunidense da série, ficou longe da internet e das redes sociais por 3 longos anos, até retornar há pouco mais de um ano no TikToker, compartilhando seus trabalhos antigos de Steven Universo, Hora de Aventura e algumas outras criações dela. E no meio das coisas de SU, tinham esboços e ideias bem surreais sobre a série que não vimos ir ao ar, como o episódio perdido que falava do desabrochar dos poderes do Steven e sua ligação com Rose Quartz, ou outro da ligação de Rose Quartz com Bismuto na boca, porque a gata usava todos os artifícios possíveis para recrutar Gens para a rebelião. Porém, não é tudo que a Rebecca desenha que ela compartilha. Tem até um termo para isso chamado caneta vermelha. Criadores de séries e tal que desenham muitas coisas questionáveis e tal que não devem ir a público de jeito nenhum. Tanto é que só sabemos disso porque foi vazado. Ela não postou nada disso. Esses esboços de hoje não estavam em nenhum vídeo vertical recente da Deusa do Açúcar. Não. Foi vazado dos arquivos de outro produtor da série. Então vocês perguntam, Juliana, então como sabem que são reais? Acreditem, são reais. Eu vou começar do menos chocante e questionável para o mais chocante e questionável. Por isso vamos começar com o Pérola e Greg, que terminariam como amantes... Oi? Pérola sempre odiou o Greg e a relação deles sempre foi bem instável e hostil, só resolvida por insistência do Steven no episódio Sr. Greg. Tanto que algo divulgado, não vazado, é que Pérola, mesmo sendo tão contra transformações, depois do trauma que foi matar Diamante Rosa, tentou se transformar no Greg um dia, obviamente por causa da Rose, achando que isso mudaria algo ou ela podia gostar mais dela assim. Nem preciso dizer que não funcionou, né? Enfim, nos primórdios da série, lá por volta de 2013 e 2014, a Rebecca já tinha criado os personagens da Pérola e do Greg, assim como do Steven, da Rose, etc. E lá, ela tinha a ideia de que eles deveriam acabar juntos no final. Algo completamente surreal pra gente que vive na realidade onde essa ideia não foi pra frente. Mas é assustadora a ideia de que isso realmente poderia ter acontecido. Nos primeiros rabiscos, temos Greg pedindo para que Pérola preste muita atenção no que ele vai falar, provavelmente depois de alguma das discussões dele sobre a Rose. Gregório diz que não se trata do passado nem dele, se trata do futuro e sobre ela não precisa continuar sendo triste. E por fim, afirmando que deve haver algo que ele possa fazer para convencê-la daquilo, podendo estar louco e dando um beijão nela. Gente do céu, os malucos que shippavam Péroleg tinham uma palhinha de razão. Como dá pra ver, foi Greg Universo que lançou seu velho charme diamante pra Pérola, que cedeu e aí eles começaram um relacionamento romântico. Uau! Em outro, podemos vê-los se conhecendo melhor, já que Greg estava passando a mão pela perna magra da Pérola, outro dela surtando um pouco, achando que aquilo tudo é muito errado, talvez por sentir que estaria traindo Rose ao ter algo romântico com o ex-namorado dela, mas que termina caminhando pra ela tirando a camisa do Greg, ele a beijando no tronco e Pérola fazendo uma pose bem familiar, lembram? A pose que ela faz enquanto está ensinando dança de fusão ao Steven com Garnet. Bom saber que a açucarada reaproveitou pelo menos algo dessas bombas aqui. E é ainda mais engraçado porque aquela AU onde Steven tem uma irmã gêmea, filha da Pérola, faz total sentido agora. Qual é a minha opinião sobre isso? Graças a Deus que essa ideia nunca saiu do papel. Greg tá muito melhor sozinho agora e a Pérola também. Se fosse para ela ter alguma coisa romântica com alguém, que seja com a Bismuto, porque esse casal a Rebecca ficou devendo pra gente. Agora, sobre Sadie e Amethysta, o buraco é mais embaixo. O momento mais oportuno para essa relação delas acontecer seria depois da Sadie desistir do verdadeiro Lars no fim da 4ª temporada, quando ele escolhe se proteger do que tentar ajudá-la, e antes de Steven Universo Futuro, quando ela está namorando e num grupo musical com Chip, o que nos dá uma janela de 2 anos onde isso teria acontecido. Ainda que a Amethysta esteja com sua primeira regeneração aqui, o que poderia indicar que foi depois das primeiras decepções da Sadie com sua paixão, ou do ponto de vista da Amethysta, podia ser na 2ª temporada, quando ela estava super deprimida com a briga de Pérola e Garnet, ou perto da época do filme em que ela toca com Sadie Killer e os Suspeitos, dentre outros. Mas isso não dá pra ter certeza, infelizmente. As folhas de desenho começam com Sadie e a Amethysta se divertindo, discutindo um pouco, juntas com a Amethysta a protegendo, tipo, não toque na minha mulher, e depois já temos uma delas semi-vestidas, já indo pras tesouradas. Uau! Só que essa não é a parte estranha.
Estranho é vermos ela na forma de um Lars roxo para a Sadie. Lars, esse que já apareceu canonicamente na série. Embate o chicote quando a Amethysta finge ser o Lars para roubar umas rosquinhas da Sadie. E sabemos, desde a primeira temporada, que a querida Sadie Miller atira para os dois lados e não deixa nada passar. E reparem que a Rebecca sempre assina o ano em que fez suas artes. E estas aqui estão datadas de 2014, bem no começo da série. Então, era mais uma ideia que quase aconteceu. Isso se ela não aconteceu fora das telas, já que era adulto demais para um desenho com o público-alvo infanto-juvenil abordar isso aqui. Não me levem a mal. Se isso fosse apenas mais uma das piadinhas da Amethysta, que ela fica zoando todo mundo com mudança de forma e tal, maravilha. Mas pelo histórico dela, nós sabemos que não é isso. Em capacidade máxima, descobrimos que a Amethysta não se importava em mudar de forma para conseguir o que ela quer, mesmo que fosse causar incômodos psicológicos nas pessoas. Aqui, ela tem se transformado no Lars, foi um tiro que saiu pela culatra, porque logo em seguida, elas já estão íntimas de novo, só que ela estando na forma do Lars, e depois as duas discutindo com a Amethysta pedindo para ela, abre aspas, poder ficar na própria forma dessa vez. E logo abaixo, pensativa sobre seu relacionamento. Ainda mais porque no esboço de cima tem um verdadeiro Lars dizendo para a Amethysta: você sabe que ela tá só te usando, não é? E a querida respondendo: vai tomar no que cheirinho de radiação, porque esse relacionamento foi muito tóxico. Nós sabemos que pros padrões estadunidenses, ter 2 beijinhos já é namoro. Mas, pelos esboços e as falas aqui, tinha muita intimidade e sentimento delas nesse relacionamento. Então, foi um namoro de verdade. Ainda que eu chute que ele só tenha durado 1 ou 2 meses no máximo. Tinha problema demais pra durar muito tempo. Os demais conceitos da outra folha vazada é só dela com a Amethysta de Lars, como que seria a primeira vez delas, quando a Amethysta se transformaria também pela primeira vez em Lars e diz pra ela: qual é? Você gosta desse cara, não é? Algo que resulta num beijo delas. Vem mais momentos calientes onde Sadie ia comandar a situação, um pós-oba-oba delas, em que Sadie pergunta se a Amethysta já tinha feito isso antes, sabe? Na forma de um garoto, respondendo pro choque dela: nunca tinha feito com alguém que eu gostasse tanto como você. E os últimos que temos é de outra preliminar, onde Sadie olha para o corpo de Jane e Luz de Amethysta e percebe que aquilo não é real, provavelmente sendo bem antes do término necessário dessa relação delas. Ufa, quase que o Steven virava tio de um filho da Amethysta. E qual a minha opinião sobre isso? Graças a Deus que elas terminaram, né? Porque além de feder a radiação, esse relacionamento também fede a imaturidade. Tanto a imaturidade da Sadie como da Amethysta, que no começo da série era bastante, e querendo ou não, ela nunca namorou alguém de outra espécie. E a imaturidade da Sadie não superando o Lars e aceitando um relacionamento afetivo com alguém que se transformava exatamente nele. Porque, sim, eu sou obrigado a concordar com o patetão. Sadie estava sim usando a Amethysta. Mas a única certeza que temos aqui foi em algum dos péssimos momentos da sua vida que Sadie passou no desenho. Seja após as primeiras ou últimas decepções com o Lars, ou com a sua própria mãe, ou com seu emprego e etc. E eu, obviamente, não culpo a Rebecca por ter desenhado isso. Ela não postou, essa ideia nunca foi pra frente e ela nunca quis aplicar isso a um desenho infantil. Então, assim, a única coisa que nós temos de resquício mesmo dessa ideia é a Amethysta transformada em Lars durante um episódio. Rebecca não divulgou essas imagens, elas foram vazadas. E ela não divulgou porque certamente acha que algumas pessoas vão interpretar como algo de mau tom, ou pode até ser algo que ela não se orgulha mais. Não vou tacar pedras na minha ídola só porque ela gosta de brincar com os seus personagens. Ainda mais porque todos os personagens de Steven Universo, tirando o protagonista, que é baseado em seu próprio irmão, são reciclados de personagens que a Rebecca criou quando era mais jovem. E daí sim viria esses relacionamentos tão aleatórios e moralmente discutíveis. Se Steven Universo retornar um dia numa série focada em um público mais maduro, como Fiona e Cake fez, certamente esses 2 temas de Pérola e Amethysta poderiam ser abordados corretamente. E por esse vídeo é isso, galera. Vamos ver se descobrimos mais bombas do Steven Universo antes do ano acabar. Sejam postadas oficialmente pela Açucarada ou vazadas por mais algum fanático da série. Comentem suas opiniões acerca de Peroleg e a Mercedes. E até o próximo vídeo. Uop.